E nisso eu senti uma energia feminina, uma coisa feminina mesmo, passando a mão assim leve no meu rosto e falando assim pra mim: é tudo verdade. E aí pessoal, eu sou o Cadu Caçaú, esse aqui é o canal Se Joga Cara. Nesse momento eu tô aqui em Lisboa, vou passar os próximos meses aqui, pelo menos aí, acredito, nos próximos 2 meses. E eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, agradecer os 200 mil inscritos, 200 mil pessoas decidiram clicar no botão aí para querer saber mais do que as coisas que eu tenho para falar aqui e compartilhar nesse canal. Eu agradeço muito, isso é mais do que uma cidade média já de tamanho, muita gente mesmo. E eu quero aproveitar essa celebração dessas 200 mil pessoas para compartilhar com vocês a minha primeira experiência com ayahuasca. Uma história que eu ainda não contei, que eu ainda não compartilhei, que eu tive lições profundas, tive lições, situações muito pessoais, coisas que eu ainda não tinha compartilhado aqui no canal, mas eu acredito que para quem tem vontade de experienciar a medicina, para quem já experienciou também, ainda não tem muita clareza sobre as coisas que experienciou, que viveu lá naquele ambiente, eu gostaria de contar aqui a minha experiência, contar aqui a minha história, para ver se contribui um pouco com vocês também. O objetivo desse vídeo não é motivar ninguém a tomar ayahuasca, eu acho que você não tem que tomar porque você viu no vídeo no YouTube, você vai sentir, as coisas vão acontecendo com uma sincronicidade muito bizarra e você vai sentir o chamado, né? Eles chamam de sentir o chamado. E de fato, assim, para você ter uma ideia, quando eu estava pensando em tomar, eu estava no Nepal e todos os dias que eu fiquei no Nepal, eu conheci alguém que tinha tomado. As pessoas vinham atrás de mim para perguntar sobre isso. Assim, você é do Brasil? Você já tomou ayahuasca? O outro cara que eu conheci também viajando, tinha passado, sei lá, 2 anos viajando pela América do Sul, tomou não sei quantas vezes, também virou um super brother, começou a me contar um monte de coisa. Pessoas que eu conheci na Índia também. Então foi assim, foi uma sucessão de sincronicidades que foram me levando até ter o interesse de experienciar. Eu já tinha tido convite para experienciar na Austrália, foi a primeira vez que eu tomei, que vai ser essa história que eu vou contar para vocês, e eu decidi confiar na minha intuição e ir atrás dessa experiência que eu acreditava que já estava pronto para viver e que de fato foi alguma coisa muito marcante, muito especial que aconteceu na minha viagem durante 2 anos e 8 meses, 2 anos e 10 meses fora do Brasil e também na minha vida. Eu já tenho 2 outros vídeos sobre o assunto aqui no canal, para quem ainda não assistiu, só clicar aqui em cima e assistir depois. E nesse vídeo aqui eu quero, além de explicar para você como foi minha experiência, eu quero explicar um pouco como foi que se deu, né? Como é que eu cheguei lá e como é que essas coisas se desenrolaram para mim. Desde que eu comecei o meu caminho estudando sobre espiritualidade e autoconhecimento, a relação dos psicotrópicos, né, dos enteógenos, das substâncias que alteram o seu estado de consciência, sua percepção da realidade, e a relação disso com espiritualidade, com autoconhecimento e autodesenvolvimento sempre foi algo que me fascinou. E me fascinou porque em diversos textos históricos, civilizações do mundo inteiro, povos indígenas, povos tradicionais, o consumo de substâncias que alteram sua percepção de realidade nunca é utilizado para lazer, sempre é utilizado com um fim espiritual, com um fim de engrandecimento. E isso acontece no mundo inteiro, diversos povos em épocas diferentes, e sempre foi algo que me deixava encucado, né? Então eu costumo ler sobre isso, gosto muito de ler. Para quem nunca leu também, leia Carlos Castaneda. Vou deixar o primeiro livro dele aqui na descrição para você dar uma olhada, porque de fato você fica de cara assim do entendimento que alguns povos têm sobre as medicinas, sobre como as medicinas atuam na percepção humana e como isso pode levar até a uma melhor entendimento sobre a vida e como lidar, né, com as coisas na realidade, né? E fora essa relação com os povos ancestrais, esse assunto de utilização de psicotrópicos para desenvolvimento humano está crescendo. A gente aqui nessa geração, aqui nesse ano 2019, a gente vai ver isso acontecendo mais e mais. Existem inúmeras pesquisas acontecendo no mundo inteiro relacionando combate de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e outros problemas da psique humana, tratamento de Alzheimer, tratamento de câncer, da fisiologia humana também, tratamento da fisiologia humana, diversos tratamentos distintos utilizando essas substâncias para experimentar, cara. A ciência está dando chance ao conhecimento ancestral. Então, esse assunto é fascinante. Se você não acredita no que eu estou te falando aqui, entra no sciencedirect.com, vou deixar aqui embaixo na descrição também. Pesquisa lá por peyote, por ayahuasca, por ibogaína, por diversas substâncias distintas que existem aí. MDMA, que está sendo bem utilizado até no Brasil também. E você vai ver que existe ciência por trás disso que vai ser falado aqui nesse canal e por trás do que as pessoas estão fazendo lá, né, utilizando essas substâncias para combate de mazelas humanas. Não existe caminho certo, não existe caminho melhor, existe o seu caminho. Se pessoas que você confia, acredita, ama, admira,
cruzam o seu caminho trazendo esse tipo de informação. De repente, se você tem acesso, de repente você possa experimentar, possa dar uma chance, é isso tipo para você, mas não é algo que é para todo mundo, não é algo que vai mudar a sua vida completamente. Eu acho que as ferramentas, né, elas são só ferramentas, elas não são as respostas. As respostas estão dentro da gente, cara. E eu acredito que, fundamentalmente, o melhor caminho para o autoconhecimento é a introspecção, é o olhar para dentro, é a meditação, é a presença, é a autoobservação. São essas as ferramentas. Eu acho que se você quer alguma coisa que de fato é revolucionário, que vai sacudir a tua realidade, é meditação Vipassana, vai lá fazer 10 dias de silêncio, 10 horas de meditação por dia, que aquilo ali realmente vai transformar a sua forma de pensar e vai fazer você revirar muita coisa dentro de você. Agora, tomar ayahuasca é uma das ferramentas que existem disponíveis e é um processo completamente diferente. Não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Mas vamos para o que interessa, que eu vou contar para vocês como é que eu fui parar lá no Santo Daime, que foi a primeira vez que eu tomei ayahuasca, num grupo do Santo Daime lá na Austrália. No mundo inteiro existem grupos organizados de pessoas que consomem ayahuasca com fins ritualísticos, né? Ninguém toma ayahuasca pra ter brisa, galera, porque a brisa não é maneira, assim, não é uma coisa divertida. É muito trabalho que existe, que acontece ali dentro, então você vê muita coisa dentro de você, não é uma coisa que você vai para se divertir, de fato, então você vai com muito respeito, né, devidamente querendo se melhorar. Esse é o propósito das pessoas que se reúnem para tomar essa bebida, né? Ninguém tá indo lá para ver estrelinha, porque vai acabar vendo coisas que não tá a fim de ver. Lá na Austrália eu descobri um grupo desses e eu fui convidado por uma das pessoas que frequentava, que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho extrema admiração, que eu confio muito e, sabe, me ajudou demais na minha viagem, um cara que eu tenho extremo carinho. E ele me convidou para ir no dia 13 de junho de 2016. Eu tava de volta na Austrália fazia poucos dias, depois de uma viagem de 8, 9 meses pela Ásia. Eu ainda tava me adaptando, tava me sentindo muito bem. E eu fiquei um pouco ressabiado, eu fiquei com medo de verdade, porque eu nunca tomei nada enteogênico, né? Eu nunca tomei nada que alterasse minha percepção de realidade, cogumelo, LSD, qualquer coisa do tipo, nunca tinha consumido nada disso. Então fiquei com medo, fiquei ressabiado, não quis ir. E aí esse amigo me convidou para ir novamente no dia 24 de junho, que é um dia especial dentro da religião do Santo Daime, é o dia de São João, e é um dia que eles celebram o início da religião do Santo Daime. E nesse dia é um ritual festivo, um ritual de celebração, é um dia que você vai fazer uma experiência um pouco mais completa, um pouco mais complexa, né? Que você vai cantar o inário inteiro, né? Que são todas as canções já canalizadas pelo mestre Irineu, que é o mestre que criou, estipulou, né, a estrutura do Santo Daime, né? E são 183 hinos. Os hinos são as canções que o mestre Irineu, o mestre Sebastião, os outros mestres aí que passaram, né, por cada linhagem aí dessas organizações que consomem a ayahuasca, criaram, né, canalizaram para poder passar as mensagens que eles obtinham do divino, né? Eles obtinham mensagens do divino, que coisas importantes para a humanidade, transformava aquilo ali em música e você canta isso, eles cantavam isso para poder passar para as outras pessoas que estavam ali participando do ritual junto com eles. Se você frequenta o Santo Daime ou qualquer outra congregação que consuma a ayahuasca e eu esteja falando alguma besteira aqui, alguma coisa errada, por exemplo, o número de hinos do inário do mestre Irineu, me desculpa, foi uma experiência há muito tempo atrás e eu estou contando aqui as coisas que eu lembro. Se eu não me engano, sim, foram 180 alguma coisas, 183 eu acho, canções que eu cantei naquele dia. Então beleza, né? Meu amigo me convidou para ir lá no dia de São João, falou que ia ser uma cerimônia linda, que era um evento especial e tudo mais. Eu não obtive muita informação sobre qual era a diferença no dia de São João, nos outros dias. Cheguei lá no local e era um salão lindo, todo de madeira, no topo de uma montanha, todo envidraçado assim, cara, visual da montanha, visual de pôr do sol, coisa assim surreal, muito bonito. E eu cheguei lá no ambiente, estava todo mundo vestido de branco, né, de farda, né, que eles chamam, que é um terno branco, os homens com gravata, as mulheres com um vestido branco, com uma tiara também, e com uma fita verde, né, atravessado. Tem um documentário também aqui embaixo também na descrição que você pode entender um pouco mais. E eu cheguei lá no local, olhando aquilo tudo, ainda um pouco cético, né, aquele bando de gente vestida de branco, 40, 50 pessoas mais ou menos, homens e mulheres. Fiquei assim um pouco pasmo. E aí a pessoa que estava cuidando do evento chegou até mim e perguntou: você já participou aqui com a gente antes? Eu falei que não. Ela me deu um formulário enorme, um formulário devia ter, sei lá, umas 6 páginas para eu ler, para eu assinar, para eu entender ali os termos de responsabilidade, que eu sabia o que eu estava fazendo, onde eu estava e tudo mais. E aí ele perguntou para mim assim, você já tomou o Daime antes, né? Aí eu falei, não. Ele falou assim, no Brasil você nunca tomou? Aí eu falei, não. Aí ele, quem foi que te trouxe? Aí eu falei, aquele rapaz ali.
Aí ele chamou meu amigo e falou meio baixo assim, ele falou, cara, hoje é dia de São João, a gente vai cantar o Inário inteiro do Mestre Irineu. Aí meu amigo falou assim, não, meu maninho aqui é forte, ele aguenta, pode, tá tranquilo, eu confio nele, ele vai participar, ele vai trazer força aqui, vai trazer energia pra gente. Aí eu falei assim, caraca, o que eu tô me metendo, o que tá acontecendo, brother? Tá bom, né, vamos lá, né? Li a papelada toda, assinei tudo e dividiram mulheres de um lado, homens do outro. E era um evento de bailado. Você tinha que bailar dando 2 passos para o lado, 2 passos para o outro e repetindo isso a noite inteira. Mas como eu disse, se eu não me engano, eram umas 183 músicas que a gente ficou fazendo bailado, dando 2 para lá, 2 para cá. E eu estava com meias de inverno, que nem essa daqui. Não estava de tênis, né? Estava calçando essas meias assim, com um chão de taco, de madeira. E eu fiz um buraco, um rombo desse tamanho assim, mais ou menos, em cada um dos meus pés, mais bolhas, né, nos meus pés também, de ficar fazendo esse bailado durante, sei lá, umas 8 horas consecutivas. Antes da cerimônia começar, eles organizaram as pessoas dentro do espaço, né? Então ficaram 3 círculos de pessoas, sendo que no meio tinha um altar com as imagens dos mestres e mais a pessoa que estava tocando violão e cantando, sabia as músicas todas de cor. Num primeiro círculo tinham pessoas de farda, né, de terno ou de vestido, com maracas também. E no segundo círculo tinham pessoas que já frequentavam e no círculo mais externo pessoas novas que estavam chegando. Eu era uma delas, né? Todo mundo vestido de branco. Fomos todos avisados que nós só poderíamos deixar o local no momento que a cerimônia fosse encerrada, no momento que fosse feito o processo de finalização da cerimônia. E as instruções eram que nós tenhamos atenção no bailado, de se nos manter em movimento, fazendo o bailado, e também nas canções, né? Cantando as canções alto e para que todo mundo pudesse ouvir, porque as principais lições, tudo que a gente tinha para aprender, estavam nas canções, né? Então, se alguma coisa começasse a ficar muito intenso, traz de volta na canção, que é a canção que é o caminho. No momento de abrir a cerimônia, a pessoa no meio fez algumas orações, falou algumas coisas, trouxe um bem-estar para todo mundo ali e começou então a tocar algumas músicas, que tocou, acho que acredito que umas 5 músicas, até abrir o daime, né? Abrir lá o momento, a fila para todo mundo ir lá e tomar a dose de ayahuasca. Eu entrei na fila, fui pegar a minha dose, que devia ter mais ou menos esse tamanho aqui. É uma bebida mais ou menos dessa cor também. Devia ter aqui uns 50 ml, que é um copinho de café, mas 1/3 assim do copo. E tomei. Já falei antes em outros vídeos, é uma bebida de gosto muito forte, muito marcante, amargo, fermentado, lembra um pouco um vinho, mas uma coisa de terra, assim, um gosto muito forte de terra. É um gosto assim que não tem nada parecido, cara. Voltei pro meu lugar e continuei cantando as canções, fazendo meu bailado durante os próximos 20 minutos até alguma coisa começar a parecer diferente. De início eu senti um formigamento no meu corpo, assim, como se o corpo inteiro estivesse vibrando, e como eu estava com os olhos abertos o tempo todo, as letras, né, do Inário, né, que eu tinha na minha mão, um livrinho, começaram a ficar um pouco embaçadas, eu olhava para as coisas e as coisas começavam a ficar um pouco distorcidas, estava sendo uma sensação estranha que eu nunca tinha experienciado antes, né? E nisso eu comecei a ter um pouco de dificuldade de me concentrar no Inário, então eu continuei só bailando para um lado e para o outro e tentando acompanhar de acordo com o que eu ouvia, né? Repetindo o que eu ouvia, porque para ler estava um pouco complicado. E quando eu comecei a fazer isso, teve um momento que foi o momento que tudo começou. Como eu disse, eu estava num círculo, né? Então tinha outras camadas de pessoas na minha frente, mas lá do outro lado tinha uma janela gigante com um visual das montanhas lá da Austrália e a gente estava no topo delas e estava rolando o pôr do sol. E quando eu olhei para o sol, quando eu olhei para aquela beleza, né? Parecia uma pintura, né? Laranja, tudo muito colorido. Quando eu olhei para aquilo, eu senti uma coisa maternal, cara. Eu senti um amor divino, um amor que como se você estivesse abraçando a sua avó que você ama depois de 10 anos sem ter visto a sua avó. Aquela coisa assim que é um amor incondicional. Eu senti aquilo vindo até mim e me tomando bem no meio do meu coração. E nisso eu senti uma energia feminina, uma coisa feminina mesmo, passando a mão assim leve no meu rosto e falando assim pra mim: é tudo verdade. Tudo isso que você estuda, que você tem estudado, tem pesquisado, ciência, espiritualidade, civilizações antigas, isso, aquilo, outro, é tudo verdade. Nossa, eu chego até a ficar emocionado de lembrar. E quando eu senti isso, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Chorar. E chorar de entendimento. Chorar de entendimento, assim, de ter entendido. Entendi. Eu sou
eu sou isso, e você também, nós somos tudo, é isso aí. E de com um aperto no coração, assim, de um aperto de felicidade, cara, de entendimento, sabe? Pela primeira vez eu não tinha a menor dúvida de que tudo que eu acredito é real e que nós somos todos um, nós somos todos conectados, nós somos um com o todo e o todo é um conosco e o todo um através da gente. Então foi uma experiência assim de clareza súbita que me tomou, de comprovação de todas as coisas que eu acreditava. E aí eu fiquei lá perdido em tanto amor, sentindo alguma coisa dentro de mim, assim, com calor, assim, com uma coisa maternal, um amor infinito dentro de mim. E eu conseguia enxergar normal, e as canções eram lindas, e as canções só traziam mais mensagens lindas ainda, né? Só coisa bonita mesmo. E aí eu decidi que eu queria saber mais, porque eu quero saber tudo. Humanos insolentes, né, que nós somos, né, nunca estamos satisfeitos, né? Eu acho que a nossa estrutura física não é capaz de lidar com a realidade como ela é. Inclusive, até numa outra experiência que eu tive, que eu pedi isso, eu falei assim, me mostra a verdade, me mostra tudo. E eu vi, cara. Não foi ninguém que falou pra mim, não tinha ninguém perto de mim. Eu ouvi, falando assim, você não pode lidar com a verdade. Você não é capaz de entender a verdade. A verdade da existência, né? A verdade do que somos, para onde vamos, o que é isso aqui que está vibrando, essa energia toda. A gente não tem capacidade de digerir essa informação ainda. E tá tudo bem, galera, não precisa não, sabe? Vive aqui da forma como a gente vive mesmo, porra, com clareza, com bondade, que é isso aí, cara. A gente tá aqui para se divertir, já falei isso. Mas como eles tinham aberto para tomar a segunda dose, eu não tinha nenhuma hora e eu tava sentindo toda aquela coisa linda e positiva, toda coisa boa, assim, um sentimento maravilhoso. Eu falei assim, eu quero mais disso, eu vou lá, eu quero aprender mais. E eu entrei na fila e no momento que eu peguei o copinho, no momento que eu peguei isso aqui, e eu virei aqui, ó, era como se eu, com os olhos abertos, eu estivesse vendo a cena do Matrix, cara, com um túnel, assim, ó, descendo na minha garganta e era todo feito de arco-íris, assim. E no momento que eu vi isso, eu falei assim, me fudi. Sinceramente, foi a única coisa que passou pela minha cabeça. Nisso voltei pro meu lugar ali, meio cambaleando, e naquele lugar ali, galera, espaço-tempo não existe. Você esquece onde você tá, você esquece quem é você esquece seu nome, você esquece... Muitas coisas podem acontecer. Não necessariamente vai acontecer nessa ordem ou exatamente o que eu tô falando, mas muitas coisas podem acontecer. Inclusive, esquecer quem é você, coisas do tipo, é a desassociação do ego, né? Você perder essa persona, né? Perder quem você acredita que seja, né? E muitas vezes, muitas pessoas passam por isso para que elas possam ter um entendimento do que elas são além do ego, né? Além da identidade, né? Mas eu não tive medo, né? Tive essa experiência, mas eu não tive medo, assim. Já tinha entendido mais ou menos que isso poderia acontecer, das coisas que eu já estudava antes. Então eu já esperava que esse tipo de coisa poderia acontecer, não dá nenhuma aflição não. Mas fiquei lá, meio cambaleando lá, tentando ler aí, cara, aí a coisa ficou assim, muito psicodélica, assim, das paredes, as coisas se moverem, as pessoas me moverem num estado diferente. Eu olhar pra minha mão, parecer que tá longe pra caramba, que tá muito perto, coisas assim, quando que você perde total controle, assim, né? Perdi total controle sobre minha estrutura física naquele momento que eu tomei a segunda dose, né? Pouco tempo depois, 10 minutos depois. 10 minutos eu acho, né? Como eu disse, espaço-tempo ali dentro não existe. E quando eu tava nesse estado, assim, um pouco mais alterado, com um pouco menos de controle, eu perdi essa conexão com essa identidade que parecia ser algo feminino, superior a mim, divino e tudo mais. Eu simplesmente estava perdido no limbo, cara. Eu não tava entendendo muita coisa não, sabe? Eu não tava nem digerindo muito bem o que estava acontecendo ali naquele momento. Então nesse momento foi um pouco amedrontador, assim, posso dizer. Só que eu sempre me lembrava do que eles falaram, né? Mantenha a atenção no hino, né? Então eu trazia minha atenção de volta no hino, tentava cantar, e o negócio indo pra longe, pra frente, eu tentando cantar. E todas as vezes eu lembro, né, que a minha atenção voltava no hino nesse momento de alguma coisa estar perdido, era alguma coisa relacionada à força, a canção, né, que estava naquele momento. Era alguma canção relacionada à força, à firmeza, a apoiar seus irmãos e irmãs, a todo mundo que está participando daquele ambiente ali, a coragem, alguma mensagem nesse sentido, cara. E eu comecei a sentir que aquilo ali era alguma coisa que estava falando comigo também, que era uma coisa pessoal, que era para eu, por acaso, trazer minha atenção para aqueles termos, né, para aquelas palavras. Eu lembro que tiveram 3 momentos que eu olhei para o lado, assim, vi as pessoas que estavam ali, todas vestidas de branco, bailando e cantando, e cada um lá passando pelo seu processo. E eu olhava para aquilo, cara, e eu falava assim, na minha cabeça, né, só o pensamento. Ficava assim, será que esse negócio é sagrado mesmo ou é só um monte de maluco junto querendo curtir uma brisa? Cara, na hora que eu pensava isso,
vinha a vontade de vomitar que saía daqui do âmago. Eu tava tranquilo, tipo assim, tava meio tonto, mas tava tranquilo. Vinha a vontade de vomitar que parava aqui assim, ó, parecia que eu ia golfar nas costas da pessoa que tava na minha frente. Vinha até aqui assim e instantaneamente, na hora, eu já falava, desculpa, desculpa, não, pelo amor de Deus, desculpa, perdão, 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 não, 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 não. E descia, voltava ao normal. Eu juro por tudo que é mais sagrado, isso aconteceu 3 vezes. Teve uma segunda vez que eu tinha esquecido dessa pergunta, que eu olhei de novo para as pessoas, eu falei assim, cara, isso aqui tá muito esquisito, isso aqui é um bando de maluco e tal. Desculpa, pelo amor de Deus, perdão, perdão, perdão. E descia de novo. E a terceira foi só para testar. Eu falei assim, não, isso aqui é coisa de drogado, isso aqui é coisa de droga e tal. E aí vinha de novo assim, o desrespeito, cara, vinha aqui querendo sair de dentro de mim. E eu falava assim, não, 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 tudo bem, eu entendi, perdão, de novo e tal. Não pergunto mais. E nunca mais perguntei mesmo. Nunca mais duvidei mesmo. Depois eu até compartilhei essa experiência com o meu amigo que já tomava há muitos anos e ele até caçoou de mim. Ele falou assim, pô, você tá lá de cara com o divino, tu ainda quer duvidar dele, né, cara? Tá pedindo, né? Ainda sobre o efeito dessa segunda dose, as coisas começaram a acalmar, eu comecei a ficar mais tranquilo e aí a gente teve um break, né? Teve um intervalo ali de uns 20 minutos para comer uma fruta, tomar água e tudo mais, dar uma volta na floresta não, né? Na varanda que tinha assim do espaço, né? Com visão para a floresta. E nisso 2 coisas engraçadas aconteceram, né? Nas minhas experiências psicodélicas, né? Uma, eu fui comer uma maçã verde e eu lembro, cara, que eu peguei na maçã, eu olhava pra maçã e parecia que meu braço era uma extensão da maçã, cara. Que a maçã era uma extensão do meu braço, assim, que era uma coisa só. E eu comia aquilo e eu sentia uma explosão de reações e coisas na minha boca que parecia que eu tava, sei lá, cara, parecia... Era uma coisa muito psicodélica, assim. Se você já viu algum filme, algum vídeo psicodélico, parecia uns negócios assim meio de tá derretendo, assim, as coisas meio assim. Eu falei assim, gente, que loucura, cara, realmente isso aqui é muito intenso, né? Mas com total clareza, assim, né? Total controle sobre o que estava acontecendo. Eu tô comendo uma maçã e tudo mais, mas é meio doido, assim, umas sensações meio esquisitas, né? Que eu nunca tinha sentido antes, né? Eu comia a maçã, bebia água e parecia que eu conseguia sentir tudo se movendo e navegando aqui por dentro do meu corpo, cara. Era uma sensibilidade, assim, não é uma sensação agradável, não é uma coisa, nossa, que maravilha sentir isso. Não, não é nada maravilhoso, mas é uma sensação, assim, de eu ter total awareness, né? Total atenção, total percepção por aquilo que está acontecendo dentro do meu corpo, cara. Muito, muito profundo mesmo, muito interessante isso. E nisso eu andei para a varanda para tomar um ar, ainda tinha um pouco de luz, e eu lembro que eu olhei para a floresta, e eu olhava para a floresta e eu via a floresta toda assim, ó, ondulando. E eu ficava prestando atenção naquilo, e quando eu respirava, eu fazia assim, ó. Primeiro, eu ouvia uma respiração muito profunda e eu via, né? Eu ouvia e via. Eu via a floresta toda fazendo assim, ó. Quando eu respirava, e eu ficava assim, caraca, eu sou um com tudo. Eu sou um com aquela floresta ali. Tá tudo se movendo. Isso aqui é o corpo da mãe natureza que tá ali, ó, respirando que nem eu tô, cara, igualzinho. Eu ficava olhando para aquilo ali assim, eu ficava assim, cara, perplexo. Eu perguntava para as outras pessoas, falava assim, cara, você tá vendo isso também? Eu assim, tô, cara. Ou o outro assim, não, mas tudo bem, que legal que você tá vendo isso, cara. Pô, que experiência legal e tudo mais. Eu assim, caraca, tem um negócio assim surreal. Eu nunca tinha sentido nada assim. O tempo foi passando, essa montanha russa toda que tava acontecendo dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro de onde, sei lá onde é que eu tava muito intenso, então eu tirava um pouco um breakzinho assim numa canção e outra, eu sentava e deixava as pessoas todas cantando, né? Mas eu sentia um mal-estar assim, eu sentia que eu tinha que voltar pra lá e cantar. E eu ficava sentindo isso, né? Tinha hora que eu voltava, cansava, você tava com dor nas costas, tava com dor no pé, tava com dor no joelho, tava com dor no corpo inteiro de estar bailando já há tanto tempo, né? Nem sei quantas horas que eu já tava bailando pra lá e pra cá, mas tava sendo exaustivo e eu não estava tendo facilidade de lidar com aquela experiência, né? E ainda tive que tomar uma terceira dose, porque o mestre falou, tá na hora de tomar a terceira dose, todo mundo vai ter que tomar a terceira dose, porque faz parte, pra gente poder manter a energia no mesmo nível e tudo mais. Eu falei assim, não, pô, não quero, não sei o que. Ele falou assim, não, toma só um pouquinho e tal, mas toma, porque a gente vai manter aqui a força, pra gente não sair da força. Aí eu falei assim, você tá bom, vamos lá.
Aí eu tomei, galera, e aí que eu tive uma lição que de fato foi muito impactante na minha vida. Depois do intervalo a gente voltou, continuou a cerimônia, eu ainda estava mais tranquilo e tal, até que abriram para a terceira dose, né? Nessa terceira dose já era de noite, eu já estava muito cansado, eu já estava com dor no pé, já estava com dor na coluna, com dor no joelho, eu queria ficar sentado. E toda hora, quando eu podia, assim, eu saía ali da roda e dava sentadinha e tal, ficava ali curtindo, e aí dava aquela vontade de voltar, sentindo que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque tava todo mundo, saía um pouquinho e voltava, alguém ia lá, fazia uma limpeza, vomitava, ou ia no banheiro, alguma coisa do tipo, e voltava pra roda, e eu sentia que eu não estava fazendo o que era certo, né, porque foi me pedido que eu ficasse na roda. E alguém vinha até mim e falava assim, pô, Cadu, volta pra roda, tal, na hora, volta pra roda, não sei o quê. E eu ficava assim, porra, na minha cabeça eu ficava assim, porra, já deu, né, cara, eu tô cansado, não aguento mais esse negócio, caraca, tal. E aí você acha que você já tá, que o negócio já saiu do seu sistema, cara, mas tá lá dentro ainda, tá lá trabalhando dentro de você. E nisso eu lembro que eu me levantei e entrei na roda e começou uma música que era uma música muito longa. E eu não tava aguentando ficar andando pra lá e pra cá, fazendo bailado e cantando. E na minha cabeça eu ficava assim, ai meu Deus, caraca, essa música não acaba. E eu não tava cansando, não cantava o negócio, ficava só reclamando. Começou a borbulhar aqui, ó, a vontade de vomitar intensa, muita vontade. Eu tentando segurar e ao mesmo tempo eu não aguento mais, eu quero sentar e tudo mais. Nisso teve uma hora que eu não parecia que eu ia vomitar, que eu ia vomitar onde eu tava. E eu saí correndo, meio catando cavaco na direção do banheiro, e quando eu dei uma tropeçada assim, eu olhei pra trás e eu dei de cara com o meu amigo que me levou lá. E o meu amigo, ele é um cara, ele é fardado, ele já frequentava já há um tempo, né? Ele tava lá de terno, tava lá na frente com a maraca dele lá e tal, total dedicado ao negócio. E aí ele deu uma olhada pra mim assim, como um olhar de repreensão, eu senti naquela hora. E naquele momento ali, que a gente cruzou esse olhar, na hora eu senti que eu estava sendo indisciplinado. Na hora eu entendi o que eu estava fazendo de errado. E num piscar de olhos foi como se eu visse uma coletânea de episódios da minha vida onde eu tinha um compromisso, ou eu assumi um compromisso, de como eu assumi naquele dia, de que eu participaria do negócio, que eu me dediquei, eu vim aqui para fazer o trabalho, e eu estava simplesmente querendo ficar descansando, ou procrastinando, ou não estou afim, ou estou cansado, ou coisa do tipo, né? Inventando desculpas ou procurando coisas para servir de argumento para eu não fazer aquilo que eu falei que queria fazer. Foi como se eu pudesse ver vários episódios na minha vida onde eu já atuei dessa forma, e como aquilo ali era maléfico para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Como que a minha indisciplina, como que a minha falta de compromisso mesmo com determinadas atividades estavam me impedindo de crescer, de me desenvolver. E aquilo ali, cara, bateu como um entendimento claro, assim, na hora, tipo, coisa de fração de segundo, gente. Que naquele momento que eu entendi, a minha vontade de vomitar desceu na hora, e eu voltei para onde eu tava e peguei o livrinho, cantei lá e fiquei lá até o final da noite, até, sei lá, 2 horas da manhã, meia-noite que a gente terminou, não sei, não lembro. E a gente foi até o final. E eu não saí, nem sentei mais. Fiquei lá firme e forte. E não por medo de não quero ter que passar, não quero vomitar, não quero estar com medo, não. Não era esse tipo de entendimento, mas o entendimento de eu falar assim, cara, eu me comprometi a vir aqui hoje. Eu falei para as pessoas que me receberam aqui de braços abertos que eu participaria, que eu não ia ficar reclamando e tudo mais, né? E eu tô aqui não querendo participar. Depois de todas essas bênçãos, todos esses entendimentos, todas essas coisas maravilhosas que já me foram passadas aqui, eu ainda estou reclamando. Por que eu estou reclamando? Está na hora de eu me livrar dessa indisciplina, está na hora de eu desenvolver esse compromisso, esse comprometimento com o meu próprio crescimento. Foi para isso que eu vim aqui hoje, é para isso que eu estou aqui nesse local hoje. E sinceramente, depois desse dia, meu relacionamento com o meu projeto, com o Se Joga Cara, com outras pessoas, com outros trabalhos, com coisas com freelancers que eu fazia, com a forma como eu me lidava com o trabalho mesmo, né, com compromisso, com coisas que precisavam da minha responsabilidade, mudou completamente. Depois desse aprendizado que foi muito pessoal e que me sacudiu muito ali emocionalmente naquele momento, eu não tomei outra dose, eu tomei só 2 doses e meia, né, nessa primeira vez que eu fui participar do ritual do Santo Daime, do ritual da Ayahuasca, e fiquei até o final da noite participando, né, dançando, cantando o que precisava, dançando, bailando, né, e cantando o que precisava cantar, mas não tomei mais, né? Acho que já tinha visto e experienciado, sentido muito mais do que eu acreditava que era possível ou que eu esperava experienciar naquele dia. Mas a verdade é que para mim a experiência da Ayahuasca ela é tão abstrata, né, que é muito difícil você lembrar exatamente tudo que você viu. Eu tô falando aqui para vocês de uma experiência que demorou 8, 9, 10 horas, onde espaço-tempo não existe. Então imagina
a infinitude de coisas que eu vivi e experienciei naquele dia que parece que não existiram, parece que foram só naquele momento ali. E é que nem tatuagem, sabe? Você faz, depois você esquece que doeu, ou que foi difícil, e depois você vai e faz de novo. É a mesma coisa, cara. Eu acho que já tomei 4 vezes e tomaria de novo, gostaria de tomar de novo, até nas minhas viagens aí, outras experiências também com psicoativos também. Sou aberto, desde que seja num ambiente controlado, num ambiente seguro, com pessoas que eu confio, que eu já estudei aquela substância, ou que eu já li sobre o assunto, e se não estou simplesmente tomando por oba-oba, porque eu não faço esse tipo de coisa, mas sim porque eu sei que tem algum benefício por trás daquela experiência e eu participo desse tipo de coisa, tenho interesse nesse tipo de assunto e nesse ano aqui vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Depois dessa primeira cerimônia, eu fiquei mais ou menos 1 ou 2 semanas ainda digerindo tudo que eu experienciei naquele dia ali e até hoje é difícil, né, de lembrar e de conceber, explicar em palavras as coisas que eu vivi naquele espaço. Mas como eu sei que apesar do assunto ser crescente, estar presente cada vez mais na medicina, na ciência, na reabilitação de pessoas, no desenvolvimento de seres humanos, no melhoramento de seres humanos, apesar disso tudo, ainda é um assunto muito tabu, ainda existe muita ignorância, muito preconceito, muita falta de conhecimento em torno desse tópico, eu sinto vontade de compartilhar minhas experiências pessoais, porque eu acredito que possa ressoar com outras pessoas que já participaram disso, que ouvem falar, ou tem alguém que seja próximo, que consome, que toca no assunto. Eu acho que vale a pena compartilhar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experienciei, que não é muito, mas é a minha experiência, e eu acho que pode ressoar com alguns de vocês. Além de educar, incitar a curiosidade pelo aprendizado, pelo estudo, quero que você vá fazer suas pesquisas e vá estudar e vá ver se há alguma coisa que você queira experimentar ou não, ou que você pelo menos perca o preconceito com as pessoas que você conheça, que consumam e que, enfim, esteja fazendo bem para a vida delas, mas essa foi a minha experiência aí que eu queria compartilhar com vocês. A minha primeira experiência tomando ayahuasca, minha única experiência participando do Santo Daime. Gostaria sim de novo de visitar o Santo Daime, talvez no Brasil, quando voltar ao Brasil, mas é uma estrutura um pouco mais dogmática, um pouco mais cheia de regras, né? E eu sei que eles fazem cerimônias de formatos diferentes, né? Tem cerimônia de concentração, que é parado, tem cerimônia bailando, tem cerimônias diferentes. E eu acredito que tem vontade de participar de alguns formatos diferentes. Eu sei que o espaço molda o seu ambiente, cara, o tempo todo. E quando você está dentro daquela experiência psicotrópica, né, daquela experiência anteógena, você está extremamente suscetível a como aquele ambiente está sendo moldado, né? E também você não está somente suscetível, mas você também está influenciando aquele meio, né? Então é uma experiência muito interessante e eu sei que estruturas diferentes de experiência vão trazer navegações dentro do realm ali da consciência de forma diferente e eu sou curioso por aprender sobre isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história que eu contei, que é uma história pessoal, como eu disse. Muito obrigado a todos os inscritos, mais de 200 mil pessoas estão nesse canal nesse momento e é um marco muito grande na trajetória de desenvolvimento do meu projeto pessoal, que é o Se Joga Cara. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, ter esse espaço para poder compartilhar dessas coisas que me fascinam e que eu quero cada vez mais me profissionalizar e desenvolver e poder trazer num formato cada vez mais educativo, porque é algo que realmente eu gosto muito de estudar e de entender e de passar para frente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e comenta também se eu falei alguma coisa aqui que você queira acrescentar ou se você tem alguma experiência pessoal também que você queira compartilhar. Eu gostaria muito de saber e eu acredito que outras pessoas que também estão lendo os comentários também gostariam. Então, conto com vocês, beleza? Se inscreve no canal se não está inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração e...